Olá, eu queria falar hoje para a gente tentar fechar a questão do desenvolvimento moral da criança, segundo os estudos e as pesquisas do Jean Piaget, com a síntese das três morais que Piaget descreve, né? Num primeiro momento, a gente vê, Piaget descobre que as crianças são completamente anônimas, né? Não tem regra nenhuma, não tem lei, a criança não entende, né? Às vezes coloca-se muito a questão de que é o único momento do desenvolvimento em que você pode usar o behaviorismo, né? Que é, por exemplo, castigar a criança, botar num cantinho, a cada vez que ela faz determinadas coisas, que são mais ou menos reflexos condicionados. Isso só vale até os 4, 5 anos, né? Porque a criança não compreende nada, só compreende pela repetição, né? Ela faz uma coisa, se você não tirar, ela põe o dedo na tomada, né? Então é a total ausência de regras, né? Ela muda de conversa, você está falando de uma coisa, ela muda para outra, você está cantando uma música, ela pensa numa história. Então a criança está muito suscetível a mudanças constantes, né? No pensamento e nas ações. Ela não tem um conjunto de regras, né? Por mais que você diga não pode, não pode, não pode, você tem que repetir isso exaustivamente, né? Isso vai até por volta dos 5 anos, mais ou menos, né? Claro que quanto maiorzinha, mais ela vai entendendo por reflexo condicionado o que pode e o que não pode. Quando ela chega aos 6, 7 anos, até os 12 anos aproximadamente, ela sai da anomia e entra no que o Piaget chamou de heteronomia, que é a imposição da regra de fora. Quer dizer, a regra não vem de dentro, não é uma proposta da criança, não é um pensamento reflexivo da criança, é uma imposição externa, né? É como se fosse um soldado, ela faz o que você diz que é a lei, e ela procura por essa lei. Ela pergunta qual é a regra do jogo, ela pergunta se pode ou não pode, ela chama a professora para conferir resultados, ela pergunta aos pais, ela olha para você, ela quer as regras, né? A criança pede o que pode e o que não pode, por que não pode. Essas perguntas, inclusive, que ela faz de porquê, você pode responder porque sim, porque é a lei, porque eu sou sua mãe, porque eu quero, e ela vai aceitando isso até por volta dos 12 anos. Ela vive num mundo heteronômico, de regras que vêm de fora. É a grande idade dos escoteiros, né? Por isso, os escoteiros das bandeirantes foram tão importantes na história da humanidade, né? No século XX, havia grupos e mais grupos de jovens, né? Quem era bandeirante, que era escoteiro, você acampava, você tinha as regras, né? Você fazia promessas, você tinha a continência que você fazia, você cantava hinos, né? Você fazia uma série, você usava um uniforme. Isso tudo é o que a criança gosta entre os 6 e os 7 anos, e os 12 anos. Então, não podemos deixar esta criança nadar na anomia. As crianças falam muito bem e os pais pensam que falar é ter a intelectualidade correspondente. Não é, tá? Então, deixar a criança fazer o que quer, a criança mandar em você, a criança fazer birra, a criança dizer o que quer, o que veste. Quem convida para o aniversário, quem você quer convidar para o seu aniversário? Não, convida-se os parentes, os amigos, quem os adultos acham importante na vida social do seu filho. Não tem nada dessas perguntas tão modernas, né? O que a criança quer. Nessa idade aí, ele precisa ver a imposição da lei. Ele não pode se revolucionar contra a lei, ele não pode fazer leis novas se ele nunca introjetou lei nenhuma. Então, entre os 7 e 12 anos é a hora da introjeção das leis. É preciso que essa autonomia, que essa heteronomia aconteça, né? Que haja uma imposição pela escola, pelo uso do uniforme, pelas atividades, pelo dever que tem que fazer, né? Ajudar em casa. Cada tarefa que os pais dão aos filhos entre esses 6, 7, 11, 12 anos vai ajudá-los a introjetar toda uma legislação que fará dele um homem muito mais livre quando ele chegar propriamente na adolescência. Então, não vamos nos enganar com a linguagem da criança. Por exemplo, antigamente, eu lembro, né, hoje vou nos shoppings e vejo as pessoas, as crianças tudo sentadas numa mesa e os pais feito garçom, perguntando o que eles querem e indo comprar. Eu me lembro que na minha época, minha mãe sentava e mandava a gente comprar o que ela queria, né? O nosso e o dela, né? Então, quase sempre minha mãe mandava que os filhos fizessem as coisas para ela, né? Hoje os pais são garçons,
são calçadores de sapatos, Poxa, eu vejo crianças de 7 anos nos restaurantes, os pais dando comida na boca, né? Limpando a criança, uma criança de 7 anos, né? Uma coisa tão atrasada, né? Mas acham que as crianças podem, essa mesma criança, que é uma boba, né? Porque não calça um sapato, não veste uma roupa sozinho, não toma banho sozinho, não faz várias tarefas, não lava uma louça, né? Por que a criança não pode lavar uma louça? Pode, com 7 anos ela pode lavar. Com 8 anos pode ajudar em todas as tarefas familiares, né? Pode levar as roupas sujas até a máquina, pode aprender a botar uma máquina para funcionar, ela pode fazer milhares de tarefas entre os 7 e os 12 anos. E é importantíssima essa participação, que os pais coloquem as tarefas para as crianças fazerem, para que elas vejam as regras. A máquina tem uma regra, se você não tirar a roupa depois, ela mofa, ela fede. Então tem várias coisas que elas vão aprendendo ao longo do tempo em que elas participam dessas regras e dessa construção na família. Por volta dos 12 anos, chega ao último nível de moralidade identificada por Piaget, que é a moral da cooperação ou a autonomia, né? Então, nesse momento, a criança vai rompendo com as regras, ela descobre que no grupo de adolescentes ela vai criando novas regras, né? Então, o Piaget até pergunta, as crianças se tornaram abstratas e cooperativas porque foram para o grupo, ou foram para o grupo porque se tornaram cooperativas e abstratas, né? Ele se faz essa pergunta super interessante porque é um dinamismo social, né? Então, a criança precisa entrar no grupo da adolescência. E o grupo da adolescência será sempre um grupo que trai os adultos, né? Eles vão ter uma série de normas, né? Vão reconstruir os jogos, né? Você vai perceber, por exemplo, que vai jogar War. Eles dizem quais são as regras que vão valer. Vai jogar baralho, aí quais são as regras que nós vamos jogar, porque cada grupo tem uma forma de jogar diferente. Então assim ela começa nos jogos, depois ela começa nas escolhas das músicas, na argumentação, porque uma música é melhor do que a outra, né? Então eles vão criando o gosto, criando os grupos, criticando tudo, avaliando tudo e se tornando pessoas capazes de perceber que nos crimes existe qual foi a circunstância, o que aconteceu naquele dia, e aí avaliar como punir os colegas do grupo. Por exemplo, nessa idade, né, enquanto que entre 7 e 12 anos, se o professor perguntar quem fez, as crianças entregam imediatamente, no adolescente fica todo mundo em silêncio, fica aquelas salas em silêncio, né? E o professor perguntando quem cometeu o crime e ninguém conta. Então esse momento é fundamental. Por mais ciúme que os pais tenham de que os filhos vão embora para o grupo de adolescentes, ele é muito importante para construir essa capacidade de fazer leis, de transformar a sociedade, de ser autônomo, de saber fazer escolhas, né? Ele vai começar a ter que fazer escolhas. Ele, por exemplo, vai ter que fazer uma escolha da profissão dele. Ele vai ter que fazer várias escolhas quando está no grupo, né? Se todo grupo vai para um caminho, se ele vai naquele grupo ou ele não vai. Então, tudo isso é muito importante para ele vivencie esse grupo de adolescentes e que ele tenha construído, né? Na etapa heteronômica, uma moralidade, um Estado, uma lei. Para que eles questionem a lei, ele precisa ter a lei. Então não esqueçam que às vezes só a palavra verbal das crianças não significa que elas têm um alto nível mental, tá? Elas podem estar precisando ainda de imposição, de regras, de lógica e de amor, claro. Muito obrigado e se inscrevam no meu canal.